uma questão que preocupa o mundo inteiro, essa iminência do ataque dos Estados Unidos à Síria. Qual o impacto que esse tipo de notícia ou esse tipo de ação pode ter na economia brasileira nos próximos meses e talvez para o ano que vem? É bem complexo. Primeiro porque é difícil saber o que acontece com as variáveis internacionais nesse coisa. Se você tem um ataque e esse ataque generaliza para uma situação que você imagina que durante um bom tempo, alguns meses, você pode ter outros países entrando, tipicamente você tem um fortalecimento do dólar como uma moeda de porto seguro, né? Então, por exemplo, o câmbio brasileiro deveria depreciar ainda mais, desvalorizar ainda mais o real, né? Junto com todas as outras moedas, mas ele desvalorizaria e esses efeitos de inflação no curto prazo, temperado por uma melhora também de competitividade no médio. E para a economia americana é uma boa coisa. Geralmente as guerras não. Sobretudo se vier com aumento de preço do petróleo, porque lá você não filtra o aumento do preço do petróleo para a gasolina, que nem aqui em outros países emergentes. Ele vai direto para o preço da gasolina, isso aumenta a inflação, reduz o poder de compra. Né? É muito interessante que o seguinte, o dólar é uma moeda de tal forma disseminada, de tal forma líquida, de tal forma presente em todos os preços internacionais, aprofundada na economia mundial, e mais ainda, ele é lastreado numa economia, não tem lastro nenhum, é papel impresso, mas a confiança naquela economia mais poderosa, de fato mais inovativa, demonstra historicamente mais capacidade de se recuperar, faz com que, quando tem problema, inclusive, às vezes, nos Estados Unidos, o dólar seja um porto seguro. Eu lembro quando, lá nos Estados Unidos, estava aquela discussão sobre os limites da dívida e tudo mais, e as agências de classificação de risco rebaixaram a nota da dívida americana, dos 3As, que é nenhum risco, nem com guerra intergaláctica de não pagar a dívida, para 2A. E aí achou-se que o mundo ia acabar, porque como se os Estados Unidos vai deixar de ser 3A, AAA? Aconteceu o que era pouco imaginável. A grana, a praga dos gafanhotos financeiros refluiu para os Estados Unidos, porque isso causou tal insegurança na economia mundial que aí foi o seguinte, vamos para o porto seguro de sempre, a economia americana. É isso que o André está falando. Eles vão sofrer com petróleo, que certamente vai ter um preço político, não sabe onde ele pode parar, mas o dólar vai se fortalecer por oposição. Né? O André, você falou do preço do petróleo. Aqui a gente espera que, pelo menos comenta-se que poderia sair um novo aumento da gasolina, talvez esse ano. O que você acha que vai acontecer com o preço da gasolina em 2014? Eu acho que vai ter que aumentar, porque a Petrobras tem um prejuízo muito grande. A Petrobras e o setor de petróleo e gás, eles têm um peso muito grande no investimento nacional, são um setor muito intensivo em quase capital, 10%. Quase 10%. E como todo mundo trabalha em joint venture com a Petrobras, quer dizer, se a Petrobras desacelera o crescimento do investimento dela, o setor todo desacelera. Isso teve uma parte importante de explicação da desaceleração do investimento nos últimos anos no Brasil, tem a ver com essa desaceleração dos projetos de investimento da Petrobras. Portanto, eu acho que o governo não tem como se dar ao luxo de não aliviar a Petrobras, sobretudo se piorar a situação, com mais aumento de... O combustível aqui no Brasil, em todo o mundo, mas aqui no Brasil, por questão de política econômica, se transformou em preço político. É uma decisão de política eleitoral até. Então, o que lá no governo está se pensando é o seguinte, vamos sofrer um impacto inflacionário agora ou vamos segurar isso e ter que fazer de cambulhada no ano eleitoral? Atropelado, né? Possivelmente eles estão vendo uma hora esse ano ainda de fazer isso.